Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Adote um Shuckle. Eu sou o Rafa e o deck que vamos analisar hoje é o deck de Regivael, ou Regis com Vileplume. Essa decklist especificamente foi construída pelo Rudy Falco e ele conseguiu com essa lista top 8 no regional de Houston, nos Estados Unidos, que aconteceu no último final de semana. Uma decklist muito bacana, muito forte para o meta atual e que não deixa diversos outros decks do meta atual jogarem, tá? Por conta do ataque do Regis, tá? A descrição, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do Facebook do Rudy, se alguém quiser entrar em contato com ele para discutir ou tirar alguma dúvida sobre o deck, né? Fiquem à vontade. Eu falei com ele e ele foi super receptivo com a equipe do Adote um Shuckle e disponibilizou a decklist dele para que pudéssemos fazer essa análise. Então, muito obrigado, Rudy. Thank you very much. Então, o principal atacante do deck é o Regis, tá? Regis é um Pokémon de água com 120 de HP e que tem dois ataques particularmente interessantes. O primeiro deles é o ataque Ice Beam, que causa 30 de dano e com um custo de uma energia de água e uma energia incolor. E após causar esse dano, você joga uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado. Ele fica paralisado. O segundo ataque ele é muito similar ao ataque do Hippowdon, que eu analisei em outro deck anteriormente. Esse aqui é o ataque Resistance Blizzard. Então, o ataque Resistance Blizzard, ao custo de uma energia de água e duas energias incolores, causa 70 de dano e durante o próximo turno do seu oponente previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano causados a este Pokémon por um Pokémon EX. Ou seja, ele tem a mesma filosofia de bater e não levar nenhum tipo de efeito de Pokémons EX, o que complica bastante o jogo de diversos decks do formato. Só que o Regis, bom, vários decks podem eventualmente explorar ele, mas nesse deck especificamente, o principal parceiro do Regis é o Vileplume. Então, Pokémon de grama com 130 de HP, o Vileplume, um ataque não muito bom, né? Duas energias de grama e uma energia incolor, um ataque chamado Solar Beam que causa 70 e não tem nenhum tipo de efeito, e também um custo de recuo absurdamente alto, de 3. Mas o que torna o Vileplume particularmente interessante é a habilidade Irritating Pollen, ou seja, com essa habilidade nenhum dos jogadores pode utilizar cards de item, ou seja, ninguém pode utilizar nenhum tipo de carta de item. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você só tenha duas energias em um Regis que esteja no slot ativo. Se você usar o ataque Ice Beam e a moeda der cara, o Pokémon oponente ele vai ficar paralisado e sem poder utilizar nenhum tipo de item. Que significa que ele vai ficar lá, a não ser que o seu oponente tenha um AZ para poder tirar ele da frente. Mas você não vai poder substituir o Pokémon. Ele não vai poder substituir o Pokémon ativo dele por conta do lock de item, o que torna ele particularmente interessante. Além disso, o Vileplume atrasa muito o deck do seu oponente, tá? E se ele for muito baseado em Pokémon EX, basta você ficar utilizando Resistance Blizzard, que vai evitar que os Pokémon EX causem qualquer tipo de efeito de ataque sobre eles, sobre o Regis. Além disso, tá? Uma outra preocupação que existe com o Regis é a presença dos martelos. Então, Crushing Hammer e Enhanced Hammer. Esses dois martelos eles podem acabar com o jogo do Regis, já que para usar o Resistance Blizzard, a maior parte do tempo você gostaria de utilizar uma energia de água e uma energia incolor dupla. Tá? E um martelo ia tirar essas duas energias, deixando o Regis numa situação complicada. Então, decks de seus oponentes que eventualmente não utilizem Xerosic e que não utilizem Flare Grant
Então vão estar em maus lençóis, porque eles não vão ter como descarregar o Regice e ele vai ficar utilizando periodicamente o Resistance Blizzard sem levar nenhum tipo de dano. Então a única oportunidade que seu oponente vai ter de ganhar é montar um Pokémon não EX para poder atacar o Regice. Além disso, a gente pede a ajuda aqui da Miltank, tá? A vaquinha. Então a Miltank, com seu poderoso ataque Powerful Friends com uma única energia. Essa é a grande vantagem da Miltank. Às vezes você tem um Regice nocauteado e não tem muitas energias em mãos. Você só tem, por exemplo, uma energia de água. Então ligando essa única energia, você vai causar 80 de dano. Já que o ataque Powerful Friends, ele bate 10, mas se você tiver um Pokémon estágio 2 no banco, ele vai causar mais 70. O que significa que se a Miltank tiver uma Muscle Band ligada nela, ela vai causar 100 de dano. Tá? Bom, paralelo a isso, 2 Shaymin X, com o intuito de ajudar a acelerar o seu jogo, principalmente no começo, para montar rapidamente o Vileplume e deixar o seu oponente numa situação bastante complicada, sem usar cards de item. Tá? Bom, esse deck, apesar dele ter sido projetado para não utilizar itens, tem alguns itens com o intuito de acelerar o jogo, a montagem do Vileplume e também poder atuar em algumas situações específicas. Que itens são esses, né? Bom, 3 Level Ball, que ajudam bastante a montar, já que eles, sem nenhum custo de descarte, eles podem puxar do deck um Oddish e Gloom, tá? Uma Switch só para aquela situação mesmo emergencial, 4 Trainers Mail que vão te ajudar a buscar os suporters, as Ultra Ball e outros cards de treinadores que sejam necessários para acelerar a montagem do Vileplume ou buscar um supporter antes de você dar o lock de item, claro. 4 Ultra Ball também para acelerar o jogo, buscar Shaymin, buscar Regice, buscar Miltank, principalmente no começo do jogo. Então essas duas cartas aqui elas têm uma alta frequência exatamente por isso. Daí o motivo de utilizar 4 de cada uma delas. Um VS Seeker só para uma situação emergencial, tá? Em que você não esteja dando lock de item, você precisa buscar um supporter do seu descarte. E o grande segredo desse deck, né, é a utilização de 4 Azeis. Tá? A maior parte do tempo, a estratégia anti-Vileplume que os oponentes vão utilizar é dar Lysandre nele, tá? Já que o Vileplume vai ficar preso no slot ativo e o Regice não vai poder bater com o Resistance Blizzard. O Azei, então, ele permite que você tire um Pokémon desse da frente, um Shaymin, uma Miltank, um Regice que tenham sido puxados do banco sem energia. Você pode dar Z para tirar eles. O AZ também é bastante interessante com o intuito de comprar cartas, puxando o Shaymin X do banco e baixando ele novamente para utilizar a habilidade de setup, dependendo do número de cartas que você tiver em mãos. Tá? Uma outra estratégia bastante utilizada nesse deck, às vezes você precisa utilizar algum card de item do deck, então muitas vezes se você tiver com o Forest of Giant Plants, que permite evoluir Pokémon de grama, no primeiro turno, ou qualquer turno que eles estejam, né? Várias vezes pode ser interessante que você utilize o AZ para tirar o Vileplume do campo, utilizar todos os itens que você precisa e evoluir rapidamente o Vileplume de novo para o banco, de forma que você utilize itens durante seu turno, mas o seu oponente não. Tá? Para uma situação mais emergencial, ou que você precise de um lock de habilidade mais forte, uma Hex Maniac, tá? Então com isso você desabilita as suas habilidades. O grande problema de utilizar Hex Maniac, tá? É que você vai permitir que seu oponente utilize card de item, tá? Só que em uma situação emergencial isso pode vir a ser necessário. Um Lysandre, certo? 2 Professor Bird's Observations, 4 Professor Sycamore para comprar cartas, né? Esses 2 suportes aqui para compra de cartas, sendo que o Bird embaralha e você joga uma moeda. Se der cara, compre 7 cartas, se der coroa, compre apenas 4.
o Sycamore descarta sua mão e compra 7 cartas. Uma Shauna, tá? Só pela estabilidade que ela provê. Um Flare Grunt, tá? Para você poder atrasar o seu oponente. Tá? Imagina só, ele não tem itens, ele não utiliza itens para acelerar o jogo dele, ele é obrigado a descartar alguns recursos que possam vir a ser importantes mais na frente da partida, e além disso você tira a energia dele. Então um Flare Grunt só para aquele momento em que você realmente quer tirar uma energia importante do Pokémon ativo do seu oponente. 4 Force of Giant Plants, tá? Para facilitar que você possa evoluir rapidamente o Vileplume, ou tire ele do campo, utilize seus itens e baixe ele de novo. 2 Muscle Bands, certo? 4 energias incolores duplas, 4 DCE e 6 energias de água. Tá? Mais uma vez eu quero agradecer o Rudy por disponibilizar a decklist dele e vamos jogar um pouco com ela para ver como é que é o funcionamento desse deck. Vamos lá? Valeu! E estamos de volta aí com o deck de Regivile do Rudy Falco. Vamos então procurar aqui um oponente para poder testar o funcionamento do deck. E nosso oponente Melkor parece ter um deck lutador. Bom, vamos começar o jogo, que é excelente, né? Já que a gente dá um lock de item de turno 1. Bom, a mão só faltou um Force of Giant Plants e aí a mão estaria perfeita, né? Vamos torcer para tentar um deck de Medicham do nosso oponente. Então, um deck lutador. Eu preciso do Force of Giant Plants. Vamos lá, deck. E Force of Giant Plants. Eu tenho um problema aqui, particularmente, que é a falta de um supporter de compras. Espero que a habilidade do Shaymin seja suficiente. Tá? Então vamos comprar 3 cartas. Bom, veio uma energia de água, né? Mas não veio o Vileplume, que é péssimo, já que a gente não vai ter como dar lock de item de T1, ficando vulnerável aí aos martelos, os famigerados martelos. Bom, vamos ver aí o que nosso oponente vai fazer. Já vai buscar uma Corrina, deve buscar um Lucario, outro Meditite, né? O deck aparentemente é todo de... Eu acho que é um deck de Medicham Evolutions. Eu tenho a impressão de ter visto vários tipos além do tipo lutador. Bom, vamos ver, né? Provavelmente deve buscar um Focus Sash ou alguma coisa assim, né? Um Alether. Vamos ver o que nosso oponente vai buscar. Pegou uma Ultra Ball. Meu oponente já começou a carregar aqui o Pokémon dele do banco, o Meditite dele do banco. Felizmente temos um Lysandre na mão. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa mão aqui. Não sei se eu vou precisar dessa switch. Eu vou optar por jogar fora então a Switch e o Force of Giant Plants. E já vamos buscar outro Shaymin, se tiver no deck, né? Tá aqui. Bom, eu vou baixar eu já vou dar esse Lysandre aqui. E vamos baixar o Shaymin para comprar mais cartas. Já veio aqui um AZ e milhares de DCE na minha mão. Bom, Resistance Blizzard. E mais uma vez a gente não conseguiu dar um lock nele. E nem pegar um suporte de compra, um Sycamore, uma Juniper, qualquer coisa. Um Sycamore ou um Birch. O oponente já montou o primeiro Medicham dele. Ele tem uma Ultra Ball na mão. Deve usar para buscar agora um Shaymin. Como eu previ, o deck de Medicham Evolutions.
E ele deve estar buscando o Shrine of Memories para poder bater com uma única energia no meu Regice. Se ele bater desse jeito que ele está batendo 100. Então 30 mais 50 e bate 2 vezes. Se ele não tiver o Shrine of Memories, ele não pode atacar. Só não sei se ele vai querer recuar para descartar essa energia, né? Mas eu creio que não. Acho que ele vai arriscar deixar na frente. Bom, vamos ver, né? Aí o Lisandre na pobre da vaquinha. Bom, isso muda algumas coisas, né? Vamos lá, eu vou ligar essa energia aqui. Vou jogar, descartar aqui um Force of Giant Plants e uma DCE para já buscar o Vileplume. E aí, comprar ou trollar, né? Eu vou optar por trollar. Power Friends. Vamos esperar ver o que o nosso oponente vai fazer. Já baixou um Lucario. Ele desistiu desse Medicham aqui. Esse Lucario é bastante perigoso aí para pobre vaquinha, né? Vaquinha. Perfeito, perfeito. Então, vou ligar essa DCE aqui e AZ com Shaymin. Bom, pelo menos veio suporte de compra, né? Então, Power Friends. Meu oponente aí com um jogo complicado vai tentar bater com o segundo ataque do Lucario. O jogo complica um pouquinho mais agora, né? Porque ele vai começar a montar esses Medichams. Enquanto isso, bom, meu oponente desistiu. Enquanto isso, eu usar Resistance Blizzard, mas o oponente não aguentou o nível da zoeira, né? Bom, vamos tentar aí outra partida agora. E estamos de volta para mais uma batalha com o deck de Regivile. Então, deck lutador, psíquico incolor, se eu não me engano. Meu oponente Krieg 1, 2, 3. E eu abrindo aí de Shaymin. Deck aí lutador, Lucario, provavelmente Lucario Crobat. Deck complicado. Bom, supporter tem um monte, né? Agora o que eu de fato preciso é que tá mais complicado. Bom, o Shaymin para 2 eu acho que não compensa. Então eu vou usar. Eu queria tirar esse Shaymin da frente, mas eu já deixo o meu Regice vulnerável. Vou usar um Scamoy. Force of Giant Plants e já vamos começar a montar aqui o nosso Vileplume. Então Vileplume no descarte. Vamos buscar o Shaymin. Torcer para pegar aí mais uma Ultra Ball e uma Level Ball. Bloom e nada de Vileplume. Bom, vamos ver, né? Meu oponente já vai dar dano aí no Shaymin com o Golbat.
habilidade Sneak Bite. E foi quase um nocaute, que me deixa numa posição um pouquinho mais confortável. Então, vou baixar isso aqui. Já pegar esse Vileplume, subir o Regice. E eu esqueci do Silent Lab. Mas enquanto isso, vamos bater com o nosso oponente Steel. Mesmo no Silent Lab, ele viu que a situação realmente é complicada, né? O bom desse tipo de deck é que ele é bom para você ganhar tokens e subir na Versus Ladder. Porque muita gente, quando você monta o Vileplume, realmente desiste, né? Bom, vamos continuar testando aí e ver como é que o deck vai continuar se comportando aí. E vamos para mais uma batalha. Agora o deck lutador, elétrico, psíquico e incolor. Bom, vamos começar dessa vez contra o Supernova 51D. Começando aí com odds. Vamos ver se vem um AZ. Vamos ver se buscar aqui um Shaymin. Talvez pegar um Oddish aqui, botar mais um no banco e buscar aqui o Shaymin. Os dois Shaymins também no deck. E decisão realmente complicada, né? Bom, vamos ligar aqui a DCE e esperar. Vou esperar um turno e ver o que acontece. Tomara que o meu oponente não use martelos nesse meio tempo. Eu acho que é a melhor decisão. Ligo uma energia aqui no Zubat. Me ajuda aí a ganhar um tempo, pelo menos, se ele baixar algum Pokémon lutador. E esse Zubat aqui tá marombado, né? Uma Muscle Band com energia tudo no ponto para começar a bater. O oponente já bateu 30, né? Ai, vamos esperar para ver se... Eu não sei se o outro Vileplume tá no deck, né? Deck de morcego e morcego e morcego e morcego e mais morcego. Deck de Raichu Crobat. Deck bastante perigoso, muito forte. A gente vai comprar agora 2 cartas. Eu já perco a característica do Lock, do Resistance Blizzard. 2 Raichus já no descarte. Meu oponente foi mais corajoso que eu, que não quis jogar o Vileplume fora. Bom, eu vou evoluir apenas o meu oponente já deixando o Hexmania aqui na mão. Eu não vou evoluir esse Gloom, tá? Porque o custo de recuo dele é 1. Vou evoluir só o Vileplume do banco. Vou baixar aqui o Forge of Giant Plants e baixar aqui uma vaquinha. A vaquinha ela é particularmente interessante porque, assim como o Raichu, ela é um atacante de uma energia, né?
Esse Gloom aqui, ele já é caveira. Meu oponente está com Hex Maniac na mão. E ele já fica aí pronto para bater na pobre da vaquinha. Já preparando aí o primeiro Raichu dele. O problema do Raichu é ele ter 90 de HP, não me permite nocautear ele sem Muscle Band, nem com o Regice e nem com a vaca. Vou baixar aqui, né? Bom, vamos lá, né? Eu posso bater. Se eu bater os 70 do Resistance Blizzard, meu oponente vai faltar 20 para o nocaute. Por outro lado, bom, eu precisava ter ligado uma Muscle Band, né, no Regice. Eu vou arriscar um Ice Beam no meu oponente e paralisado o meu oponente. Ele vai ficar aí um turno, provavelmente se ele tiver Golbats, Crobats na mão. Já vamos preparar aqui. E Resistance Blizzard. Talvez tivesse sido mais interessante ligar essa DCE, ficar com essa DCE na mão para usar com Shaymin, já que minha mão não está muito boa não. Então, eu tenho 60 de dano, ele está batendo 50. A não ser que ele baixe um Golbat, ele não me nocauteia esse turno. Então não vou tentar a sorte, eu vou de Resistance Blizzard. Se ele tiver um Golbat, então esse... um AZ. Então meu oponente já tirou o dano dele. Já vai evoluir o outro Golbat. Deve pôr dano aqui. E deve bater com Sup Across. Meu oponente espertamente deve ter um outro AZ na mão, porque ele está muito tranquilo, deixando esse Shaymin na frente. Vai ter que Resistance Blizzard. Isso pelo menos vai forçar ele a ter que recuar ou a dar um AZ, né? Os morcegos estão sendo cruéis com os meus Regices. E conseguiu marcar o meu oponente, já buscando aí um Golbat. Um Golbat só não é suficiente para nocautear o Regice. E Shaymin para uma é sofrido, mas com a mão que a gente tem aqui, bom, uma Hex Maniac que não me ajuda em absolutamente nada, a não ser, ela me ajuda porque apesar do meu oponente usar itens, ele não pode usar morcegos, né? Bom, eu não vou usar ainda essa Hex Maniac. Vamos nocautear esse Shaymin aqui com Resistance Blizzard, ver se a gente compra alguma coisa aqui no prêmio. Nada. Tinha um Gloom no prêmio.
KO meu Regis, meu pobre Regis. Um AZ numa situação particularmente delicada. Bom, esse AZ agora, pelo menos, ele não me ajuda em muita coisa. Deixa eu pensar aqui. Se eu usar esse AZ no Vileplume, eu posso usar essa Level Ball para nada. E baixar esses dois. Não vai me ajudar muito não. Eu vou de Resistance Blizzard. Se eu ainda tenho algum Ultra Ball, 1, 2, tem 2 Ultra Ball. Meu oponente aí batendo 30. Vamos preparar aqui, já deixar uma vaquinha para uma eventualidade. E Resistance Blizzard para um nocaute. E um Birch. Amém. Um Birch. Provavelmente meu oponente deve ter agora Corrina. Sim, ele usa para buscar itens do deck, mesmo não busca Pokémon lutador, né? Mas realmente é estranho ver uma Corrina no deck de Raichu Crobat. Vai pegar Ultra Ball. Eu acho que ele deve estar com a Hex Maniac na mão para o turno que vem. Ele deve estar tentando paralisar o Nuzzle e ele não conseguiu. Bom, o jogo está sob controle, não vou usar esse Birch, pelo menos não agora. E só Resistance Blizzard, o nocaute desse Pikachu. Um Trainer's Mail, uma Ultra Ball, Switch. Bom, eu tenho bastante coisa agora na mão. Mas eu acho que é melhor preservar esse AZ para uma eventualidade. O oponente provavelmente desistiu do jogo, entregou um Shaymin. Bom, não sei qual é a trap, né? Mas vamos lá, né? Resistance Blizzard. E é isso, né? Mais uma vez um Resistance Blizzard. Apesar dos Regis não evitarem os ataques dos Raichus e Crobats, ele tem uma vantagem significativa pelo fato de evitar, já que esse item de Raichu Crobat é bastante baseado em itens. Ele precisa de itens, Ultra Ball, Level Ball, para buscar os Pokémons, para dar dano. E o que torna o deck particularmente rápido, ele poder rodar rapidamente com Shaymin usando Ultra Balls. E provavelmente ele tinha Shaymins na mão, mas não valia a pena baixar, né, com tantas cartas na mão. Ficou realmente com a mão muito cheia e não dava para ele utilizar o Shaymin. Bom, vou testar mais uma partida, né? E ver como se sai aí o deck contra mais alguns decks do formato. E vamos mais uma batalha contra o Krieg 123 usando o deck de Regivial. Então vamos começar o jogo. Deck de Mienshao. Começa aí com Odds. Precisando de uma Ultra Ball ou um Force of Giant Plants para aumentar o número de cartas compradas com o Shaymin. Nessa batalha eu acho que é muito importante eu já começar, porque a situação realmente bem complicada mesmo, né? Uma decisão difícil.
Bom, eu vou usar um Birch. Torcer para vir alguma coisa na mão. E vamos esperar, né? Eu vou ligar a energia logo aqui na vaquinha. E vamos ver, né? Um turno complicadíssimo aí para mim. Pelo menos o Mienfo não vai poder evoluir esse turno, a não ser que ele tenha o Oli, o que eu acho bastante improvável. E ele roda martelos. Se eu soubesse, eu não teria baixado essa DCE de modo algum. Mas é assim mesmo. Vamos ver o que nosso oponente ainda tem na mão. Deck complicado esse de Mienshao, por isso é importante o lock de T1 para que evite que ele ligue os focos sashes. E mais uma vez não veio absolutamente nada na mão. Vou buscar aqui um Shaymin, nem sinal de Regice ainda. Uma Shauna. E sem Force of Giant Plant eu não posso evoluir o Vileplume. Meu oponente já aproveitando para usar seus itens. Situação bastante complicada essa aqui. O oponente indo buscar o primeiro Mienshao. Começar o fluxo de Mienshaos, né? Mas ele só vai bater 40. É o suficiente para esse nocaute. Então, vamos evoluir aqui esse Vileplume. E já dá um AZ para o nocaute a esse Howlucha. E agora aparece o Force of Giant Plants. Mais do que nunca, esses dois robôs que estão aqui são preciosos para o nosso oponente. Vamos dar uma Shauna. Mais uma vez veio uma vaquinha. O problema da vaquinha é que ela vai ser muito rapidamente nocauteada pelos Mienshaos. A gente tem o Mienshao aí na mão. E já vai tomar 80 aí a vaquinha. Bom, ver o que a gente consegue comprar, né? Comprar duas cartas aí. E apareceu enfim o Regice, né? Resolveu aparecer. Vou tirar esse robô dele. Meu oponente já deve baixar outro Mienfo e evoluir esse Mienshao. Sem o Focus Session, você não vai se arriscar a baixar esse Mienfo. Provavelmente deve subir um desses dois Shaymins. Eu previ, né? Vamos lá, né? Vou ligar aqui a energia na vaquinha.
80. Bom, acho que é isso. Vamos tirar aqui, baixar esse Gloom, ligar aqui a Muscle Band e baixar novamente o Vileplume. Bater 100 nesse Shaymin. Ele já evoluindo. Esse Mienshao não vai ter como recuar. 4 vs Seekers já no descarte. Bom, vamos baixar aqui o Shaymin. Enfim, um supporter de compra. E Powerful Friends. Então, como vocês viram nas outras partidas e nessa, né, um deck que complica muito a estratégia de vários decks do formato. Algumas ameaças complicadas de se jogar contra. Deck de Nightmarch Vesp Queen. Tá? Se você conseguir dar um lock rápido, né, a situação do seu oponente vai ficar muito complicada. Mas se você demorar tempo suficiente para o seu oponente encher o descarte dele de pokémons de Nightmarches e outros pokémons que possam ser a posteriori aproveitados para o ataque Be Revenge da Vesp Queen, a match vai ficar complicada para você, porque a maioria dos seus oponentes, o seu principal oponente, que é o Regice, ele bate com 2 energias no mínimo, enquanto que os Nightmarches normalmente vão bater só com uma DCE. Tá? Ou seja, como você só tem 2 vaquinhas no deck, né, 2.000 tanques, então você precisa agir muito rapidamente para dar o lock no seu oponente. Outra ameaça bastante interessante a esse deck é o deck de Giratina. Tá? A Giratina ela vai te impedir de ligar as DCS, vai te impedir de ligar as tuas tools, vai te impedir de baixar o Force of Giant Plants. O que pode complicar significativamente sua vida, principalmente se você demandar em algum momento tirar o Vileplume do campo para poder utilizar itens e baixar o Vileplume de novo. Se não for um deck de Giratina com Vileplume, né, a situação fica um pouquinho complicada para você. Então esses 2 decks, né, eu citaria como grandes ameaças. E outros decks que eventualmente sejam baseados em atacantes muito fortes, mas que não sejam com Pokémons EX. Beleza? Bom, pessoal, mais uma vez agradecer ao Rudy Falco pela decklist dele. Parabéns pelo top 8. Congratulations, Rudy. E é isso. Continuem acompanhando os vídeos, continuem acompanhando as análises. Em breve a gente vai trazer informações bem legais sobre um torneio de Pokémon TCG Online que estamos querendo realizar. Tá? Fiquem ligados aí no canal, se inscrevam no canal, assinem, curtam lá a fanpage no Facebook e deixem aí as suas opiniões, as suas dúvidas, as suas dicas, decks que vocês queiram ver, enfim. Deixem aí que a gente vai estar sempre ligado, beleza? É isso aí. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, tchau, tchau.